Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu podia estar matando, eu podia estar roubando, mas eu estou aqui contribuindo com o debate público. Ontem, o Lula trocou o comando do Exército acertadamente, num primeiro movimento mais ousado nesse debate mudo, né? Pelo menos de um lado, do lado do Exército, entre o chefe do Executivo, que também, pela Constituição, é comandante-em-chefe das Forças Armadas, e essas mesmas Forças Armadas. O lado das Forças Armadas simplesmente não tem se manifestado publicamente até a manifestação do novo comandante, agora novo comandante, mas essa manifestação aconteceu antes da nomeação, o comandante do Comando Militar do Sudeste, o general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva. Ele fez um discurso legalista, que é o que se esperaria de um comandante militar nesse momento bagunçado da história brasileira. Então, ser militar é isso, é ser profissional, é respeitar a hierarquia e disciplina, é ser coeso, é ser íntegro, é ter espírito de corpo, é defender a pátria, é ser uma instituição de Estado, a política, a partidária, não interessa quem está no comando, a gente vai cumprir a missão do mesmo jeito. Isso é ser militar. Como ele foi a coisa mais parecida, isso aqui é meu razonamento, não sei as razões internas que levaram o presidente Lula a admitir esse general Tomás Miguel. Mas aqui especulando, né, e pelas notícias que eu já li, já ouvi, já assisti, pelo fato dele ter feito um discurso legalista. Eu tinha visto esse discurso antes da nomeação, na Globo News. Um dia depois, ontem, no sábado, ele foi nomeado novo comandante do Exército. Acho muito feliz essa nomeação, corajosa da parte do Lula, porque nós estamos sempre pisando em ovos com as Forças Armadas. Isso desde que elas existem, na verdade, né? É como se eles tivessem, e Bolsonaro, como ele não tem esse verniz, nem o verniz do silêncio, ele aprendeu até porque ele está com medo, né? Mas antes disso ele dizia abertamente o que ele queria. E ele sempre quis um golpe militar. Desde muito novo, ele sempre foi admirador daqueles massacres, daquelas perseguições políticas, daquelas sequestros que foram operados pelo Exército durante a ditadura militar, e ele defendia abertamente. Então ele promoveu pessoas cuja família, inclusive, participou de tortura diretamente, tal como o general Etchegoyen, que foi a público chamar o presidente da República de covarde, né? Com o bom covarde que ele é, né? Enfim, como a história demonstra, né? Mas quando a gente vê um sujeito minimamente legalista, como é o Tomás Miguel, não há por que não promover. O que o governo Lula está buscando, e com o meu apoio, foi para isso que eu votei nele, é exatamente essa voz legalista dentro do Exército para haver uma pacificação constitucional das Forças Armadas. Essa pacificação não pode se dar como sempre se deu, a gente fazendo coisas para não irritar a caserna, como parte da imprensa gosta de noticiar. Porque o discurso do Lula irritou a caserna. Quem liga para se a caserna está irritada ou não? Quem está com medo que, num momento de irritação, eles venham a simplesmente se autoproclamarem poder moderador, porque muitos deles se veem dessa maneira, né? E a gente se pergunta onde estão os moderados. Cadê as pessoas que são constitucionalistas? Cadê os legalistas dentro do Exército? E está aí a resposta. Ele fez um discurso muito bom, muito bonito, né? E firme, como deve ser um comandante militar, mas apontando na direção certa. E aí, na minha opinião, foi por isso que o Lula tomou essa iniciativa. Agora, eu já vi muita gente colocar, mas essa é uma oportunidade histórica, né? Para a gente se livrar dessa atitude patronal superior do Exército, como se nós todos fôssemos criancinhas e eles fossem o papai com a chinela na mão. Pronto para descer a chinela na bunda da gente. Isso significa massacre, como aconteceu por omissão ou ação com essa tragédia humanitária lá entre os Yanomamis. As fotos que a gente está vendo dessa visita do presidente lá na terra dos Yanomamis mostra o grau de abandono que aquelas pessoas estão submetidas, né? E ninguém fez nada. O Exército existe para isso também, para ir dar apoio humanitário. O presidente passou por Rondônia inúmeras vezes fazendo motociata
farreando no meio da rua, fazendo comício, sem dar a mínima para essas pessoas, morrendo próximo de onde ele estava passando de motocicleta, né? O presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, né? E futuro presidiário, se Deus quiser, né? Se a justiça correndo o seu curso normal, que às vezes demora 1 ano, 2 anos, mas ele vai terminar atrás das grades pelos sinais que nos têm sido mandados e pela burrada que foi essa invasão das sedes dos 3 poderes lá em Brasília. Mas assim, o ponto desse vídeo é refletir um pouco sobre essa história do Exército, né? Até quando nós vamos ficar submetidos a esses caras? Talvez essa limpeza que a gente queira fazer, eu também me manifestei no Twitter, naquele calor da emoção, que às vezes a gente se manifesta de forma muito automática, né? No Twitter, por exemplo, eu peguei algumas pessoas, retuitei algumas pessoas que estavam inconformadas com a escolha do José Múcio e com a declaração que ele deu ao sair da reunião com o presidente Lula. Aquela primeira reunião dele com o José Múcio, os 3 comandantes das Forças Armadas. Ele disse que... Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas no ataque às sedes dos 3 poderes. E, enfim, lido assim, tirado do contexto, parece que ele estava limpando a barra das 3 Forças Armadas. Mas quando eu fui ver a declaração completa... Eu entendo que não houve envolvimento direto das Forças Armadas. Agora, se algum elemento individualmente teve sua participação, ele vai responder como cidadão. Os militares estão cientes e concordam que nós vamos tomar essas providências. Eu percebi que a minha expressão a respeito desse trecho da fala dele tinha sido prematura, no mínimo. Por quê? Porque eu acho que ele falou bem. Se você botar a fala dele no contexto, ele falou que as Forças Armadas, como instituição, não se envolveram. De fato, você teve o comando das Forças Armadas envolvido. Mas isso significa que o Exército está comprometido, a Marinha está comprometida, que é impossível salvar essas instituições, que, como alguns estão defendendo aí, que a gente precisa extinguir as 3 Forças Armadas? Eu não acho que seja assim. Eu acho que qualquer movimentação que a gente vai fazer num país de dimensões continentais, que precisa de monitoramento de fronteira, que precisa de ação humanitária, que precisa de uma série de coisas que não são necessariamente guerra, entendeu? Possa viver sem Forças Armadas? Não pode. O que a gente precisa é reeducar essas forças de cima para baixo, mudando os comandos, que é o que o Lula está fazendo, né? Quando eu olhei dentro do contexto a comunicação do ministro José Múcio, eu percebi que ele tinha dito precisamente a coisa certa. O que ele falou? Ele falou que a instituição não está comprometida. Mesmo que ela tivesse, ele tinha que dizer isso. Por quê? Por que a gente vai instaurar uma sensação de caos e pânico em um país que já está todo melindrado, que já está todo dividido, que está todo cheio de dores, cheio de dificuldades de dialogar minimamente? Eu acho que seria totalmente desnecessário que ele fizesse. O fato é que ele não fechou a porta para que houvesse responsabilização individual dentro do Exército, que é o que precisa acontecer. Ou a gente vai fazer com o Exército o que a Lava Jato fez com a Odebrecht, simplesmente jogar a instituição fora, e aqui fazendo um paralelo que parece absurdo, mas são 2 instituições, uma é pública, de direito público, a outra é privada, de direito privado. Mas uma instituição privada de direito privado, ela não é feita só do dono corrupto dela, tal como o Exército não é feito só dos comandantes bolsonaristas e terroristas que estiveram em operação e que inclusive deram um passo de botina dentro do governo Lula, como era o caso do Júlio César, aquele anterior ministro, que teria dito, segundo o Washington Post, porque a imprensa brasileira não noticiou ou não teve acesso a esse fato, a gente soube através da imprensa internacional do Washington Post, que ele teria dito diretamente ao ministro Flávio Dino que ele não ia prender ninguém ali, ou seja, se comprometendo com os terroristas, com os golpistas e não com a ordem estabelecida. Isso já seria motivo suficiente para ele ser demitido, para ele ser exonerado, para ele ser preso disciplinarmente. Militar que faz isso tem que ir para a cadeia, tal como Bolsonaro foi para a cadeia. Não significa sair da vida, ser executado num paredão, não. Ser preso, perder o emprego, como faz uma pessoa que está fazendo errado o seu papel, ou no mínimo sofreu uma sanção, né? Ele seguindo o comando e as pessoas ficaram irritadas, porque o tribunal das redes sociais é muito apressado, né? A gente sempre tem a notícia do dia ou da hora. Passou aquela hora, aquele dia, a gente acha que essa notícia é velha, né? E as coisas, num sentido processual, administrativo, elas não duram
um dia. Elas vão durar meses, quiçá anos, para permitir que as pessoas possam se defender numa democracia. É assim que funciona. Foi isso que não aconteceu com o Lula, e é por isso que ele foi jogado na cadeia sem nenhuma prova. E foi por isso também, demonstrando que, com todas as idas e vindas, nós temos um sistema de freios e contrapesos que está funcionando, né, na democracia brasileira, que ele foi reconduzido ao poder, porque ele deveria ter sido presidente durante os 4 anos, dentre os quais estiveram os piores anos da pandemia. Então, teriam sido outros anos, estaríamos nós ainda com alguns dos nossos parentes e amigos que morreram durante esses 4 anos de desgraça, talvez ainda estivessem entre nós se o Lula não tivesse sido preso injustamente. Então veja que é uma situação que causa um efeito cascata gigantesco quando a gente faz uma avaliação apressada, que é uma conclusão apressada de um processo que precisa ser lento, precisa dar espaço para vários pontos de vista diferentes ao longo do processo, para que ao final a sua conclusão seja considerada justa, de uma maneira consensual pela sociedade, sendo exposta adequadamente pela imprensa e sendo julgada adequadamente pelo Poder Judiciário. Então, dando aqui meus 2 centavos para o debate público, eu acho que o Lula está começando a fazer esse processo que a gente, com tanta pressa, quer que ele faça, que é livrar a gente desse jugo patronal das Forças Armadas, um patamar ao qual elas se lançaram desde a Guerra do Paraguai. Eu vi algumas análises da doutora Lilia Schwartz, que é uma historiadora da USP, em entrevista, e acho super oportuna a análise dela de que essa imagem do exército, a partir da Guerra do Paraguai, foi sendo construída, de que eles eram, assim, os papais, né? Ela não usou esse termo, mas eu como eu sou psicólogo, eu puxo a brasa para minha sardinha. Com o chinelo na mão. Aquele poder que vai reprimir se você fizer alguma coisa de errado, eles definindo o que é certo e errado. Eu acho que nós já passamos da adolescência, né? A população brasileira está, inclusive, envelhecendo. E eu acho que a gente tem sabedoria de sobra entre os civis, conhecimento de sobra entre os civis, para gerir a nossa nação de uma maneira exemplar para o mundo. Nós tínhamos, por exemplo, um grande programa de vacinação que foi praticamente destruído pelo governo Bolsonaro. Mas as mentes envolvidas nesse programa ainda estão por aí. As que não morreram de raiva, né, de susto, de bala ou vício, né, ao longo desses 4 anos de miséria. Mas enfim, é isso aí. Eu não estou com pressa, mas a impressão que eu tenho, até agora, do governo Lula, a única coisa que me balançou foi a escolha do José Múcio, com o histórico que ele tem de relacionamento com as forças militares, mas foi precisamente por isso que ele foi escolhido pelo Lula. Primeiro porque, durante a prisão do Lula, ele teria dado uma declaração com uma certa gratidão, expressou abertamente gratidão pelo Lula, e ele percebeu que uma pessoa que expressa gratidão por um homem que está, no momento, sendo considerado persona não grata, é um homem corajoso, é um homem de princípios, né? Então ele não escolheu o José Múcio aleatoriamente. Eu não compartilho da mesma estranheza, né? Porque eu ouvi a história do José Múcio, mas precisamente contada por aqueles que acham que o Lula fez uma má escolha. Mas quando você ouve gente ponderada, você percebe que, de fato, essa não poderia ter sido uma escolha melhor. E que bom que tem um José Múcio para ser escolhido. E que bom que tem um Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva para ser comandante do Exército nesse momento, que é o comando mais arriscado, vamos dizer assim, a força mais prevalente nesse sentimento de serem os patronos da República, está entre as forças terrestres, e o Exército especialmente, né, entre elas. Infelizmente, as Forças Armadas, elas cultuam um passado que está em dessincronia com a nossa historiografia oficial. E como descrita, oficial não por causa da sua vinculação com o Exército, mas com a sua vinculação com a história acadêmica brasileira. E a história oficial conta coisas como, por exemplo, a Revolta da Chibata, a Revolução Constitucionalista, né, o Estado Novo, né, 1964, o golpe da República, que não colocando em ordem cronológica, mas lembrando as situações em que as Forças Armadas ameaçaram os civis e vem fazendo isso desde que existem, há mais de um século. Então, eu acho que isso precisa acabar. Não vai acabar com uma canetada. Não é assim. Embora eu gostaria que fosse.
mas não seria ideal e teria consequências terríveis. Não necessariamente uma ditadura nos moldes que a gente viveu, mas mais convulsão social, mais o risco de pessoas se machucarem até morrerem em pequenos desencontros acalorados que possam haver, né, entre os poderes. Uma situação daquela, por exemplo, se fosse num dia normal, se eles fossem só um pouquinho mais burros do que são, e fosse aquilo num dia de semana, além deles estarem presos, alguns deles teriam morrido e algumas das forças que iriam estar lá reprimindo também teriam perdido pessoas, teriam baixas, como houve lá no Capitólio americano. Felizmente, eles foram num domingo, demorou pra caramba, houve omissão, houve inclusive a participação de alguns elementos das forças armadas e das forças de segurança ali do palácio, mas foi debelada a rebelião. Essas pessoas estão presas, essas pessoas serão julgadas e quem colaborou com elas está sendo investigado. Então, isso renova a minha fé na democracia brasileira. E eu estou dividindo isso com vocês porque eu sempre divido coisas que apaziguam, que dão tranquilidade para as pessoas e não aquilo que enche assim. Deixa isso para a imprensa, que a imprensa já faz isso um bocado. Eu estou aqui participando, como eu disse, podia estar roubando, podia estar matando, mas não. Estou aqui dando meus 2 centavos para o debate público como cidadão brasileiro. Nada mais. Bom domingo para todo mundo.